Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, Momento Edificação, uma palavra de vida para você. Queridos, hoje, diante do que nós queremos falar, eu queria trazer uma palavra onde possamos observar as fases da maturação, as fases de um crescimento, da forma com que nós pensamos. Se pensamos como meninos, se pensamos como pessoas com baixo entendimento, ou se pensamos de uma forma tão mesquinha, né, que não conseguimos enxergar o amanhã. E Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o versículo de número 11. Ele diz o seguinte: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Queridos irmãos, o que Paulo está querendo nos trazer de ensinamento? Nós precisamos entender o processo do crescimento, né? O processo do crescimento, as fases da maturação. Nós precisamos maturar a nossa vida na fé. Senão vamos estar sempre pensando como criança, vivendo como criança, raciocinando como criança. Eu estou falando aqui não no sentido literal de crianças na sua questão de idade, mas eu estou falando aqui no raciocínio espiritual, de crescimento na fé, de vida no Evangelho, de viver segundo o propósito do Senhor. Então ele diz, olha, quando eu era criança eu pensava, uma experiência própria dele. E ele traz esse ensinamento para nós, para que nós aprendamos e possamos vivê-la também com raciocínio, com entendimento. Porque nós não podemos viver na fé apenas como raciocinando, né, como criança, pensando como criança, precisando sempre que alguém cuide de nós, precisamos que alguém ore por nós, precisando que que a igreja tenha compaixão de nós, e vivemos naquela mentalidade de autocomiseração. Passou esse tempo. Nós precisamos pensar que somos adultos na fé e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E só se faz isso se nós, vivermos o Evangelho e sabermos que as marcas da vida nos fazem crescer em meio a todas as circunstâncias. Não podemos ficar chorosos pelos cantos, cocheando de um lado para o outro, pensando de uma forma ou de outra, saindo de uma igreja para outra. Não, acabou isso. Precisa de ter maturação. Não podemos estar correndo atrás de profetas, correndo atrás de aquele que fala isso, de aquele que profetiza isso. Não, cresça. E para crescer, se cresce na palavra, se cresce no conhecimento. Senão ficam crianças que estão recebendo leitinho, estão raciocinando como, sempre sendo cuidado como criança, sempre sendo paparicado. Não, crente que vive sendo paparicado, não, queridos. Vamos crescer na fé. Por isso que Paulo diz, olha, quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Responsabilidade no reino de Deus. Você e eu, nós temos que parar com essas picuinhas de estar chorosos pelos cantos, esperando que alguém venha nos visitar, alguém venha dizer que nós somos lindos, que Deus tem um ministério para nossas vidas. Queridos, a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como Salvador, você tem um ministério de propagação do reino de Deus, você tem responsabilidades no reino de Deus. E isso só se encontra na palavra. Maturidade só se encontra na palavra. Senão, será sempre uma criança mimada questionando. Vai continuar falando como menino, sentindo como menino, correndo como menino,
e nunca chega à estatura de varão perfeito, nunca chega a uma mentalidade, a um culto racional, como Paulo fala em Romanos, né? Que nós tenhamos um culto com entendimento, um culto racional, um culto que agrade ao Senhor. Então, queridos, que essa palavra possa levar você a refletir na maturidade cristã e que você tenha maturidade cristã para crescer em Cristo, crescer na palavra, crescer no reino e não ficar como uma criança chorosa, birrenta, se esperneando, querendo as bênçãos de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua família, e que o nome do Senhor seja glorificado em cada um de nós, no nome de Jesus.